Ouvir a Justiça de hoje é sobre o combate aos atos ilícitos praticados por torcedores de futebol. O Judiciário Mineiro inaugurou no Mineirão um sistema de reconhecimento facial para conter o vandalismo e a violência nos estádios e os atos de desrespeito às leis do torcedor. Nossas convidadas de hoje, a juíza Flávia Birchel, que é a coordenadora dos Juizados Especiais de Belo Horizonte, e Paula Cotini, que é a gerente de secretaria da Vara de Execuções Penais da capital mineira. Doutora Flávia, como que funciona esse sistema? É um sistema inédito nos estádios, a partir de Belo Horizonte. Como que ele funciona? Ele é inédito nos estádios, né? Como falou. Ele é da seguinte forma: a pessoa, quando comete, no caso dos estádios, né? Se ele fizer uma transação penal ali na hora da audiência que acontece dentro do próprio estádio, de não comparecimento a determinados jogos, normalmente os jogos do time que ele torce, ele vai ser impedido de comparecer aos jogos do Cruzeiro ou do Atlético, dependendo, né, para qual time ele torce, durante um determinado período. Durante esse período, todo dia de jogo daquele time que vai acontecer aqui em Belo Horizonte, aquela pessoa é obrigada a ir no Fórum Lafayette, durante o horário de jogo, fazer a apresentação para o equipamento de reconhecimento facial, né? Comprovando assim que ela não está no estádio. Porque se ela apresentou no Fórum Lafayette, ela não está no estádio. Então, com isso, nós conseguimos comprovar que a pessoa efetivamente não compareceu ao estádio naquele dia que ela está impedida de ir. Esse aparelho utilizado no sistema de reconhecimento facial, ele já é utilizado aqui na Vara de Execuções Penais, não é isso, Paula? Isso, esse projeto, que na Vara de Execuções Penais chamava Face Jus, é um projeto que funciona a partir de novembro de 2018, para que a gente fiscalize o cumprimento das condições de benefícios de soltura, dentre eles livramento condicional, prisão domiciliar e também os chamados sursi, que é a suspensão condicional da pena. Os três benefícios, ele tem uma das principais condições, ele se apresentar regularmente no juízo. E isso, antes de 2018, era feito de forma manual, através de livros. As pessoas ficavam em longas filas no Fórum Lafayette para se apresentar. E a gente tinha que pegar o livro, achar por ordem alfabética o nome e colher a assinatura. E aí, através de um edital de destinação de penas pecuniárias, foi feito esse projeto para melhorar, né, facilitar e dar mais segurança à fiscalização do cumprimento desses benefícios. Doutora Flávia, como que surgiu essa ideia dessa atuação preventiva, pegando o equipamento da Vara de Execução Penal e colocando no estádio? Como que foi essa ideia? Primeiro, nós precisávamos de pensar uma forma efetiva de fazer o cumprimento do afastamento de campo, né? Isso é uma determinação do Estatuto do Torcedor, que fala que tem que ser dada essa medida para o torcedor que comete crimes que estão listados no Estatuto do Torcedor. E nós não tínhamos como cumprir. Teve uma época que a gente conseguia cumprir, as pessoas ficavam em determinados locais e tudo, mas hoje nós não estávamos mais com esses locais. Então, precisava de fazer um cumprimento. Aí, conversando com a empresa que disponibilizou esse equipamento para a Vara de Execução Penal, nós pensamos na hipótese de que seria uma boa forma, né, de conferir também o não comparecimento. Né, uma vez que o equipamento já está instalado, ele já existe, já está em funcionamento, e nós apenas agregaríamos mais uma outra apresentação, né? Além dessas que a Paula já falou, que a Vara de Execução Penal já determina esse cumprimento de medida dessa forma, nós agregaríamos mais um modelo, né, que seria o afastamento do campo. Então, seria aproveitar o que já tínhamos, né, disponível para utilizar também na questão da violência, que hoje está muito séria, né, nessa questão de estádios. Paula, o sistema ele é seguro? Há risco de vazamento de informações? A preocupação hoje é isso, né, com a privacidade. Sim, é um sistema muito seguro, já foi adaptado à Lei de Proteção de Dados, é um sistema que trabalha com login e senha de servidores do Judiciário. Quem faz a inserção
da face da pessoa e dos dados pessoais e dos dados processuais são servidores do Tribunal de Justiça. Existe toda uma proteção, ele é um sistema que funciona em rede, ou seja, o juiz na casa dele, se quiser verificar, se estiver trabalhando no processo, quiser verificar se o rapaz vem cumprindo as condições, ele pode abrir uma aba na internet, fazer o login, sua senha e já consultar todas as vezes que a pessoa compareceu lá no Fórum Lafayette. Mesmo porque esse sistema de apresentação, ele funciona para nós todos os dias da semana, 24 horas por dia, né? Então, a pessoa também não fica prejudicada se ela trabalha, ela pode ir lá antes do trabalho, ou logo após, ou no sábado, dependendo das condições do cumprimento da sua pena, né? Doutora Flávia, só para entender melhor, esse aparelho ele fica no Fórum Lafayette ou lá no Juizado do Torcedor, no Mineirão? Bom, são dois aparelhos. Existe um aparelho de cadastramento da face, né? Então, quando a pessoa... Tem um que ele está instalado no Mineirão, né? E tem um também no Juizado Especial Criminal para fazer esse cadastramento. Então, quando a pessoa recebe aquela medida, ele vai fazer, o servidor vai fazer o cadastramento daquela pessoa junto ao sistema. Então, vai tirar foto, vai fazer tudo certinho para poder cadastrar. A apresentação, que é outra etapa, aí ela é feita no Fórum Lafayette, porque no Fórum já tinha essa estrutura de ficar 24 horas por dia, né? 7 dias por semana, porque a gente pensa que os horários de jogos são sempre à noite ou aos finais de semana. Então, precisava que tivesse esse horário disponível. E só lembrando a questão da segurança, por exemplo, se a pessoa alguém chegar lá com uma foto da pessoa na frente do equipamento, ele não reconhece, tá? Tem que ser a pessoa mesmo. É importante, a segurança é essa, a gente tem essa. Se eu eu fui apenada, e alguém chegar lá com a minha foto na frente, ele não vai fazer o reconhecimento. É só para o telespectador entender melhor, Paulo, para você explicar isso, não significa que todos os torcedores que vão ao estádio, ao entrar, vão ter que passar por esse reconhecimento. Não é isso. Eu gostaria que explicasse bem essa questão. Não, nem todos os torcedores, nem todos os sentenciados da VEC, né? A pessoa que tem essa obrigatoriedade de comparecimento, ou no caso do juizado, de não comparecimento ao estádio, ela vai ser cadastrada. E esse cadastro, como a doutora bem disse, é feito pelo servidor, pegando a face da pessoa, e depois a pessoa que está impedida de ir ao campo ou impedida de se apresentar em horários proibidos pelo benefício dela, ela vai ser fiscalizada pela gente. Doutora Flávia, a foto do torcedor em ato ilícito, ela fica por quanto tempo nesse cadastro? Há um tempo, depois ela é apagada? Não, o nosso cadastro interno, ela continua. Né? Ela vai deixar de ser usada. Por exemplo, vai ser por 3 meses, 4 meses. Então, ele vai ficar ativo esse período, né? Depois ele fica inativo. Mas nós temos acesso a ele, mas só nós, só o judiciário. Eu vi a foto do equipamento, Paula, ele é pequeno, né? Não é uma coisa gigantesca, né? Que a pessoa entra, é um sistema gigante. Seria o quê? Uma câmera fotográfica? Parecido. É um equipamento bem discreto. No nosso caso, a gente teve muito essa preocupação com esse equipamento discreto, para também ele não estigmatizar as pessoas, né? Olha, está se apresentando, é um condenado, né? Então, a gente teve esse cuidado de fazer um equipamento discreto, de fácil locomoção, né? Porque o projeto da VEC ainda é estender mais pontos de apresentação por toda a capital, a fim de que a pessoa não tenha que se deslocar para o Barro Preto, se ela mora longe, e é um projeto que o tribunal pensa em passar para todas as varas e passar para todo o estado. Então, o equipamento é muito pedagógico, de fácil utilização, a pessoa utiliza sozinha, não tem necessidade de ter um servidor ou alguém para orientar, ele é autoexplicativo, discreto, pequeno, e só precisa, por enquanto, de uma tomada. Mais nada. A internet também ela é feita ou por rede ou através de Wi-Fi, né? Doutora Flávia, e a expansão para outros estádios brasileiros? Por enquanto está só no Mineirão, né? Aqui no campo da Independência ainda não, né? Ainda não, porque nós não tivemos jogos ainda lá, aqui, que for comandante o Atlético ou o Cruzeiro.
né? Mas já está sendo providenciado para instalar um também no Independência. Pelo menos Belo Horizonte nós vamos fazer nos 2 estádios, né? E E, se der vai, certo, se for uma experiência exitosa, pode estender para o restante do estado. e os outros estados brasileiros também terão Aí esse equipamento? depende de cada estado, né? Depende dos tribunais de cada estado ter interesse e, e disponibilizar também esse equipamento, né? Para que o estatuto torcedor, o juizado torcedor deles possa utilizá-lo. Nada impede que utilize. Pois é, quando nós abrimos esse programa, eu falei que é um combate aos atos ilícitos praticados por torcedores. Eu não falei só violência e vandalismo. Tem atos ilícitos. Por exemplo, o juizado do torcedor já puniu um rapaz de 22 anos que foi detido, não é isso? Por pular uma catraca. Sim, esse foi o primeiro caso que nós tivemos, né? Primeiro caso. Foi o primeiro. Mas esse tipo de delito, ele é um delito, ele é um ato ilícito, está escrito dentro, ele está tipificado dentro do Estatuto do Torcedor, né? É provocar tumulto, passar por locais que você é impedido, que tem uma utilização restrita, né? Ele só poderia entrar se ele tivesse o ingresso. Não tendo o ingresso, ele não poderia entrar no estádio, né? Isso tudo são delitos que estão descritos no próprio Estatuto do Torcedor. Então, esses Paula, a gente faz audiência na hora, né, lá. sim. Paula, para a gente encerrar esse primeiro bloco, eu queria entender o seguinte: se o torcedor não comparece ao Fórum Lafayette para dizer que não está no estádio, como que é o procedimento? Eu A acho. fiscalização, a fiscalização do juizado, acredito que vai ser similar à nossa, que a gente já atua em 4 anos, né? O próprio sistema ele vai dar uma lista para nós dos descumpridores. A partir do momento que, quando você cadastra a pessoa, seja torcedor ou sentenciado, você vai colocar a periodicidade dele, você vai colocar quais são as obrigações dele. A partir do momento que a pessoa descumpre aquilo, o sistema vai nos alertar e vai possibilitar que a gente tire um relatório e aí levar essa informação para cada processo e fazer o trâmite processual adequado, dependendo do tipo de cumprimento que ele tenha. Ok, nós vamos fazer agora um rápido intervalo. Via Justiça volta em instantes. Estamos de volta com o Via Justiça. Hoje a gente está falando sobre um sistema de reconhecimento facial inaugurado pelo Judiciário Mineiro no Mineirão para conter o vandalismo, a violência de torcedores, atos ilícitos praticados contra as leis do torcedor. Participando desse programa, a juíza Flávia Birchel, que é a coordenadora dos Juizados Especiais de Belo Horizonte, e Paula Cotini, gerente da Secretaria da Vara de Execuções Penais da capital mineira. Doutora Flávia, a estreia, né, deste sistema de reconhecimento no Mineirão foi exatamente no dia do jogo Cruzeiro e Atlético pelo Campeonato Mineiro, em que 2 torcidas brigaram nas ruas e um torcedor do Cruzeiro foi morto, outro ferido, né? Vamos analisar um pouquinho como a senhora vê por que essa violência tão grande, com tantas leis já presentes, por que elas persistem? Por que essa violência persiste? Bom, é uma pergunta difícil, né, porque a violência é algo que a gente, né, combate e tudo, e ela existe, e realmente essa violência, se for pensar de torcedores, né, a gente não consegue imaginar por que isso acontece, como que isso acontece, como que a pessoa pode matar a outra porque ela torce para um time diferente do meu, né? É algo inacreditável. Mas o que a gente tem que fazer, né, que cabe, né, o que a gente pode fazer é realmente um combate mais firme, né, com relação a isso, para que o exemplo impeça outras pessoas de tomarem a mesma atitude, né? Agora, nós temos que distinguir aí os crimes graves, né, que nesse caso, né, foi um assassinato, e o crime do juizado lá, que a gente faz lá, a audiência lá, que é esse reconhecimento facial, que é para aqueles que é utilizado para os crimes de menor potencial ofensivo, né? Que a pena máxima que a gente fala é de máximo de 2 anos. Esses crimes, homicídio, tentativa de homicídio, uma lesão grave, alguma coisa assim, a forma de se tratar isso é diferente,
Não é com esse reconhecimento facial que nós vamos conseguir tratar isso. Aí não, aí é outra esfera jurídica, né? Que tem que ser acionada. Paulo, eu gostaria que você falasse sobre a empresa, né, que cuida desse equipamento, que lançou esse equipamento. Isso é uma empresa mineira, é isso mesmo? Sim, quando nós lançamos o edital em 2018, uma entidade sem fins lucrativos teve interesse em trazer um projeto no qual havia a apresentação dos sentenciados na VEC sem a necessidade de filas, da demora, da pessoa faltar ao trabalho, e aí trouxe esse projeto, e eles que contrataram essa empresa. Não é a VEC que contratou essa empresa, é através de uma ONG, né, de uma entidade sem fins lucrativos, porque os valores para pagamento do desenvolvimento dessa tecnologia foram valores aos quais a pessoa paga uma prestação pecuniária quando ela está em cumprimento de pena. Então, na verdade, em última análise, os cumpridores de pena que estão pagando o sistema, né? Eu gostaria a gente que só gere, isso. mas quem paga é o próprio cumpridor de pena que paga o próprio sistema. Quer dizer que para o judiciário especificamente, doutora Flávia, não tem gasto com isso? Seria? É isso? Mais ou menos isso, né? Porque o dinheiro que arrecada das transações penais ou de sentenças, determinação de pagamento de alguma medida, né, nesse sentido, esse dinheiro vai para a vara de execução penal e a vara de execução penal vai soltando editais para que possa ser empregado esse dinheiro numa forma de retorno, né, até para a própria justiça ou para questões voluntárias. Tudo isso pode ser destinado, né, esse dinheiro que é arrecadado em medidas aplicadas pelo judiciário, né, pelo juiz. Paula, você acredita que o simples afastar a pessoa do estádio no dia do jogo do time, né, será suficiente para diminuir esses atos? Na verdade, eu acredito que a efetividade das medidas aplicadas pelo judiciário que faz com que as pessoas cumpram e aí vai ocorrer necessariamente o afastamento. É a mesma coisa no caso nosso lá da VEC. A partir do momento que a pessoa sabe que ela tem que ir lá no fórum, ir perante o juízo, se apresentar mensalmente, e ela vê que ela está sendo efetivamente fiscalizada, controlada, ela começa a cumprir. A seriedade no cumprimento das medidas que o judiciário impõe, elas são totalmente perceptíveis a partir do momento em que as pessoas veem que estão sendo realmente fiscalizadas. Né? Quer dizer, isso incomoda, né? Incomoda. A pessoa sabe, a partir do momento que ela não foi 2 meses e ela recebe uma intimação, que ela tem que comparecer para se explicar por que ela não foi por 2 meses, ela vê que o judiciário está, sim, fiscalizando o cumprimento daquela medida que foi aplicada. Uma coisa no juizado. Ele vai lá, faz uma transação penal. E se ele verificar que ele não foi se apresentar no dia do jogo e que o juizado entrou em contato com ele para saber por que ele não foi, ou se revogar a medida dele e transformar numa medida mais drástica, ele vai começar a levar a sério aquela imposição, né? E isso se espalha de uma forma impressionante. A gente vê lá na VEC, hoje em dia na VEC a gente tem atualmente 7.211 pessoas em cumprimento desse tipo de pena no FaceJus. E eles sabem da seriedade. A gente retornou as apresentações no dia 3 de março. E só em um dia a gente teve 500 pessoas lá se apresentando. Em um dia. Muita coisa. Doutora Flávia, redes sociais. Essa briga Cruzeiro e Atlético foi marcada pelas redes sociais. Queria que a senhora falasse um pouco sobre a responsabilidade das redes nessa violência. Eles conseguem fugir do monitoramento das polícias? Estão conseguindo? Como explicar isso? Bom, o que a gente sabe dessa questão da investigação é que a polícia faz um serviço de investigação, de inteligência, né? Para até ver o que está sendo marcado e tudo isso e tentar coibir, né? Mas a gente sabe também que as redes sociais são imensas e o número de pessoas que utilizam, né, são milhões de pessoas, né? Então, por mais que faça o serviço de inteligência, não é tão efetivo quando gostaríamos, né?
Tanto é que esse caso aconteceu assim, e a polícia não, no serviço de inteligência dela, eu acredito, não tenha visto isso acontecer, né? Porque senão eles estariam lá, como já fizeram isso de outras vezes que a gente tem notícia. Então é difícil, né, Paula, esse trabalho, né, de fiscalização. É a É prevenção, difícil, né? porque hoje em dia a prevenção tem que acontecer, porque aí depois a gente vai entrar com a fiscalização depois do ocorrido, né? Isso. Mas, com certeza, com uma fiscalização do cumprimento das transações, das penas privativas de liberdade, restritivas de direitos mais efetiva, vai ajudar muito, vai impactar muito na prevenção, com certeza. Eu queria que a senhora falasse, doutora Flávia, sobre a transação penal em caso de réu primário, né, por ofensa ao Estatuto do Torcedor. Como que é feita essa transação penal? Bom, a transação penal, ela só pode ser feita em crimes de menor potencial ofensivo, que são aqueles crimes que tratam que o juizado especial criminal, através da Lei 9.099, tem a competência para processar, né? A transação penal, ela é feita uma vez a cada 5 anos. Então, se a pessoa fez uma transação penal hoje, nos próximos 5 anos, ela não pode se fazer de novo. Mas isso em qualquer tipo de crime do juizado, tá? Independente qual que é o tipo de crime, né? Mas ele tem que ser primário, tem que ter bons antecedentes e tem que saber, o promotor vai, ao fazer a proposta, porque quem faz a proposta é o promotor de justiça, ele vai analisar se ele entende que uma medida de transação penal é uma forma razoável de conter aquele autor do fato que a gente chama, né? Porque se for uma coisa mais grave, ou que ele entende que, dependendo do antecedente daquela pessoa, do que aconteceu, ele pode não propor a transação penal, tá? Mas, em geral, ela é proposta sempre que a pessoa é primária, de bons antecedentes, e o crime, né, comporte isso, que é o crime até 2 anos de pena máxima. Aí a pessoa vai fazer, ele pode concordar ou não, né? O promotor faz a proposta, ele com o advogado ou com a defensoria vai analisar se é devido ou não fazer, é conveniente ou não fazer aquele acordo com o Ministério Público. Feito o acordo, o juiz homologa e vira sentença, tá? Agora, em caso de descumprimento, aí o processo volta a tramitar. Então, a pessoa volta a responder o processo criminal caso não cumpra a medida que acordou com o Ministério Público. Paula, eu li que essa tecnologia do reconhecimento facial ela poderá ser utilizada, além de prevenção e repressão, ela poderá ser utilizada em favor do bom torcedor para facilitar o acesso dele ao estádio. É isso mesmo? Como que se dará? A empresa, a BioNTech, ela informa que está preparada para desenvolver diversas interfaces dentro desse sistema, tanto para controle de acesso, quanto para controle de presença, tanto para descobrir onde a pessoa está através do próprio celular, nessas tecnologias que os smartphones hoje possibilitam. Nós temos projetos de ver se a gente consegue desenvolver uma tecnologia de presença para cumpridores de pena de prestação de serviço à comunidade. Então, eu acredito que a empresa está bem alinhada com as necessidades tecnológicas que o judiciário vem impondo devido à necessidade de controle e fiscalização do cumprimento das decisões judiciais. Estamos chegando ao final do programa. Rapidamente, doutora Flávia, as considerações finais da senhora. Bom, não é uma inovação do juizado torcedor, né, através do juizado especial criminal, que nós temos muita confiança que vai dar certo, que é uma forma que a gente, afastando as pessoas que promovem tumulto, né, confusão e atos ilícitos no estádio, a possibilidade disso diminuir, né, é muito grande, e que nós possamos, todos nós, né, família, crianças, né, irmos ao estádio ver os nossos times jogarem, né, com tranquilidade, né, sem preocupação com violência. Paula, suas considerações finais. O sistema de reconhecimento facial na vara de execução penal é exitoso, já possuímos 4 anos de utilização, trouxe muito mais segurança e transparência na fiscalização do cumprimento dos benefícios em sede de execução penal.
E acredito que, trazendo o juizado para essa mesma tecnologia, a gente só vai agregar mais conhecimento e poder, junto, desenvolver cada vez mais recurso tecnológico para a eficiência da justiça. Muito obrigado às senhoras pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com a juíza Flávia Birchel, coordenadora dos Juizados Especiais de Belo Horizonte, e com Paula Cotini, gerente da Vara, de Secretaria da Vara de Execuções Penais da capital mineira. Anote aí nosso e-mail para contato, viajustiça@mais.com.br, e acompanhe a gente também pelas redes sociais da AMAGES. Obrigado pela audiência.